estudo de caso. O orientador sou eu, professor Cláudio Freire da Silva, e dando início aos trabalhos, vou passar a palavra para a Evelyn fazer sua apresentação. Evelyn, a gente pede que você gaste aí algo em torno de 30 minutos, tá certo? Certo. Para dar tempo para a banca discutir. Então, fica à vontade, pode começar, são 10h41 agora, viu? Tá, deixa eu só compartilhar. Antes, deixa você colocar a apresentação para a gente ver se aparece direitinho aí. Pronto, já estou vendo aqui. Ok, Oi? Boa sorte. Já está aparecendo para mim aqui. Tá certinho a tela cheia? Tá, na verdade, a tela tá cheia aqui, acho que você colocou, e a gente agora aqui, quando tira aqui bota aqui no sistema também tela cheia, acho que amplia e fica só os quadradinhos aqui do lado direito da plateia aqui. Bom, Evelyn, fique à vontade, boa sorte. Eu vou tirar a câmera aqui para diminuir a banda aqui de passagem. Ok. Então, vou começar aqui. Agradeço a todos que estão presentes hoje aqui, a banca, minha amiga Giovana, que veio participar, me prestigiar aqui hoje. Eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que é intitulado como um projeto de um sistema de mini geração distribuída solar fotovoltaica na modalidade de autoconsumo remoto. E vou fazer também uma análise econômica após a publicação da Lei 14.300, em um estudo de caso. O meu orientador é o Dr. Kleber Freire da Silva. A estrutura da minha apresentação está dividida entre introdução, fundamentação teórica, explicar um pouco sobre a geração distribuída, a regulamentação e as principais mudanças após a publicação da Lei 14.300, o dimensionamento do sistema de mini geração fotovoltaica e a análise de viabilidade econômica financeira, e por fim a conclusão. A introdução está dividida entre a definição do problema de estudo, objetivo geral específico e a solução proposta. A definição de problema de estudo é referente à atual crise hídrica que o país está enfrentando, que confirma o papel da energia solar como uma alternativa para fortalecer e diversificar o abastecimento de energia no país. O Brasil é um dos maiores e melhores produtores de energia solar e atinge a tão necessária transição energética sustentável. Então, de acordo com a publicação 14.300, a gente tem uma garantia para os projetos já existentes e conectados à rede, e também para os protocolados até 12 meses após a publicação da lei. Então, devido a isso, a gente tem uma necessidade de avaliar, fazer uma análise econômica desses empreendimentos após a publicação dessa lei, devido às novas cobranças que vão ser realizadas quanto à energia injetada na rede da concessionária. E fazendo essa análise de viabilidade, a gente consegue ter uma previsão do retorno do investimento desses projetos. Então, o objetivo geral é fazer a implantação de sistema fotovoltaico conectado à rede, com 625 kW de capacidade instalada, e devido a essa potência, ele é caracterizado como um projeto de mini geração distribuída, com um sistema de compensação na modalidade de autoconsumo remoto. A análise econômica de viabilidade, ela vai ser realizada também após a aprovação da lei, que ficou definida como o marco legal da geração distribuída. Os objetivos específicos serão realizar o comparativo dessa lei com a atual Resolução Normativa 482 e identificando as principais mudanças observadas. Vou desenvolver um projeto desse sistema para ser utilizado como uma base de dados para realizar o panorama após a publicação dessa lei. Será realizado também uma simulação no software PreVesist para verificar o dimensionamento do sistema e, por fim, a análise da viabilidade, considerando esse panorama após a publicação da lei 14.300, avaliando os efeitos no retorno do investimento da usina. Aqui a solução proposta do projeto, que é viável e interessante fazer esse estudo de viabilidade com o intuito de analisar esses novos projetos que vão ser conectados após a publicação dessa lei, em virtude dessas mudanças que foram ocasionadas, que agora a gente vai ter uma regra de transição para esses novos projetos, onde vai ter a tarifação da energia que vai ser injetada na rede da concessionária. Sendo assim, a gente vai fazer essa análise econômica para ver a viabilidade desses novos projetos.
Então, aqui entrando um pouco agora na fundamentação teórica, a gente sabe que a energia solar é uma energia que é proveniente da luz e do calor emitidos pelo Sol, e a gente pode ter energia, geração de energia tanto fotovoltaica como térmica, com a produção da energia solar. É uma fonte de energia limpa e a energia que a gente tem que pode ser gerada pelo Sol é 1,5 vezes 10 a 18 kW anuais, que é 10 vezes o consumo mundial. O potencial da geração solar ele é equivalente a 1.367 watts por metro quadrado, que é a irradiação que chega no planeta, e a gente tem aproximadamente uma diminuição de 27% em relação às perdas decorrentes da atmosfera, gerando 1.000 watts metro quadrado de irradiância padrão, que é utilizado para as condições padrões que são utilizadas depois para a caracterização dos módulos fotovoltaicos. A fim de comparação, a gente tem aqui que o Brasil tem quase o dobro da irradiância média anual, comparado com a Alemanha. Então, a gente tem um grande potencial solar aqui no Brasil para ser utilizado. Falando um pouco sobre o efeito fotovoltaico, a gente tem que as células fotovoltaicas elas são formadas por um material semicondutor dopado de silício. Sendo assim, com a luz solar incidente nessa célula, há a geração de uma corrente elétrica e também a geração de uma tensão gerada, sendo assim gerado o efeito fotovoltaico. Então, os módulos fotovoltaicos eles são formados com o agrupamento dessas células para poder ser utilizado comercialmente. O módulo ele é identificado pela potência watt-pico, que é nas condições padrões de teste, que é a 25 graus Celsius, e uma radiância de 1.000 watts por metro quadrado. A gente tem aqui que a gente pode ter uma associação de módulos fotovoltaicos tanto em série como em paralelo, sendo que em série a tensão ela é somada e a corrente permanece a mesma, e em paralelo a gente tem uma corrente que ela é somada e a tensão permanece a mesma. Sendo assim, a gente pode fazer a associação desses módulos através das strings para poder ser conectado ao inversor e ter uma grande produção de energia. O módulo fotovoltaico ele pode ser obtido aqui ele pode ser caracterizado pela curva IV e PV. A gente obtém essas curvas através de uma fonte de tensão que vai realizar uma varredura e vai registrar pares de dados de tensão e corrente. Sendo assim, a gente consegue ter as características do módulo fotovoltaico e saber qual é o ponto de máxima potência dele. A corrente IV também, ela tem uma influência da irradiação solar e da temperatura. Então, quanto maior a irradiação solar, maior é a corrente que vai ser gerada por esse módulo, e quanto maior a temperatura, menor a temperatura, maior uma tensão elétrica vai ser gerada por esse módulo. A curva IV também ela é importante para a gente fazer uma análise de perda dessas instalações fotovoltaicas, porque de acordo com essa curva gerada pelo módulo, a gente consegue observar distorções na curva, onde a gente vai poder analisar algumas perdas que estão sendo decorrentes das instalações. Falando um pouco aqui sobre os componentes da usina, a gente tem o tracker, que tem um gifzinho aqui bem bonitinho. Eles movem os módulos conforme o movimento do Sol ao longo do dia, e ele pode ter 1 ou 2 mais graus de liberdade. No caso aqui da imagem, tem apenas 1 grau de liberdade. Existe um controlador que é integrado a esse tracker, e ele vai controlar o melhor ângulo e a melhor inclinação para otimizar essa captação da irradiação solar, e pode aumentar a geração em relação à instalação fixa em até 30%, se for de eixo único, e até 40% se for de 2 eixos. Esse tracker ele também possui um sistema de backtracking. Ele atua no amanhecer e no anoitecer, quando tem uma sombra que pode ser projetada ali nos outros trackers de trás desse.
Então, a gente pode observar aqui na imagem que, em relação ao sistema fixo e com esse tracker utilizado, a geração de energia ela aumenta consideravelmente, que é, aqui no caso do rastreador de 2 eixos, pode aumentar em até 40% essa geração. Falando um pouco sobre o inversor, ele realiza a conversão CC gerada pelos módulos fotovoltaicos em CA, para ser depois injetada essa corrente na rede elétrica. Então, ele também realiza o sincronismo com a rede e ele é equipado com uma função de MPPT a fim de obter o máximo produto da curva V, conforme eu mostrei anteriormente. Os dispositivos de proteção que são utilizados na usina, eles seguem a norma NBR 16690, que é de instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos. E essa norma ela dispõe sobre os condutores, os dispositivos de proteção, de manobra, aterramento e equipotencialização do arranjo, de modo que a gente dimensiona a chave seccionadora, DPS, fusível e disjuntor, que são alocados na string box. Essa string box, ela agrupa todos os nossos dispositivos de proteção. E nesse eletrocentro, a gente agrupa tanto os inversores quanto transformadores, de forma a proteger esses equipamentos de intempéries. E a vantagem dele é em relação ao custo, qualidade, mão de obra e mobilidade. Devido a ele ter uma construção modular e pré-fabricada, ele pode ser transportado muito facilmente. Agora, falando um pouco sobre a geração distribuída, a gente tem que a geração distribuída, ela é gerada a partir de fontes renováveis, onde a gente tem uma geração de energia renovável, né, próximo às cargas. Ou seja, o consumidor, ele é também um produtor de energia, então ele é um prosumidor também. Aqui no Brasil, a gente começou a ter esse sistema com a resolução normativa 482, onde foi criado o net metering, que já era conhecido internacionalmente, onde a gente pode emprestar, né, esse excedente de energia elétrica que não é utilizado para ser posteriormente consumido em outro momento. Então, o sistema fotovoltaico conectado à rede, ele funciona em paralelismo com essa rede e dispensa o uso de baterias. Aqui na concessionária na Energia Coelba, que é o que a gente está realizando esse projeto, é utilizada essa norma de distribuição 0111, que é referente à conexão de mini geradores ao sistema. A classificação da central geradora, ela pode ser tanto microgeração quanto de mini geração. Microgeração, ela é menor ou igual a 75 kW e mini geração, ela é maior que 75 ou menor que 5 megas. Aqui já é o que a lei trouxe, né, que é 5 megas para fontes despacháveis ou 3 megas para fontes não despacháveis. Aqui a gente tem um resumo de como é para ser realizado esse sistema fotovoltaico conectado à rede. É opcional realizar a consulta de acesso, onde a gente vai fazer essa consulta junto à concessionária para obter a viabilidade de conexão desse sistema junto à concessionária. O prazo é de 30 dias para obter a informação de acesso. Aí depois, se você quiser seguir com esse projeto, se não tiver um custo de obra tão alto, você segue com essa solicitação de acesso, a fim de obter o parecer de acesso para você poder começar a construir o seu empreendimento. As modalidades de compensação podem ser com alto consumo remoto, que é o que eu estou fazendo nesse projeto agora. Pode ser alto consumo local também, que é junto à carga. Pode ser também geração compartilhada, que você pode ter vários consumidores em conjunto, né? Pode fazer uma usina e ter vários consumidores que vão ser atendidos pelaquela usina. E também empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, que, por exemplo, pode ser um condomínio. Falando um pouco sobre as tarifas, né? A gente tem a tarifa de energia, que ela se dá por reais por quilowatt, onde ela inclui já o PIS, COFINS, ICMS e o COSIP, que é onde a gente paga, né, a iluminação pública.
em relação ao que foi consumido da rede. A gente paga também em baixa tensão, né? Quem é atendido em baixa tensão paga o custo de disponibilidade desse sistema, que se for monofásico é 30 kW, bifásico 50 e trifásico 100 kW. Esse é o custo de disponibilidade para você poder ser atendido pela concessionária, que é o mínimo que você tem que pagar para que ela possa arcar com todos os custos, né, referente a esse transporte de energia que ela tem que realizar, né? E para alta tensão, a gente tem a demanda contratada, que é uma demanda que você tem obrigatoriamente que contratar da concessionária. Então, a gente tem aqui né, as componentes da TUG e da TE. Dentro da TUG, a gente pode observar aqui na imagem que tem vários componentes, né? Transporte, perdas, encargos. E dentro de transporte, por exemplo, tem fio A e fio B. Na TE também é a mesma coisa. Tem energia, transporte, perdas, encargos. E dentro dessas componentes também é destrinchado outros componentes. Então, essa tarifa, né, ela é composta tanto pela compra da energia que a concessionária realiza, né? Pela compra de leilões, a transmissão que é realizada e a distribuição que é realizada pela concessionária. Aqui a gente tem, junto à concessionária, né, Energia Coelba, a distribuição de como é a TE e a TUG, que está vigente desde o dia 21 de abril de 2022. Aqui só um resuminho de como é atualmente a energia solar no Brasil. Aqui são as 3 maiores usinas solares que a gente tem atualmente, sendo a maior a usina solar de São Gonçalo, que é localizada no Piauí, tem a instalação de 2,2 milhões de módulos. Atualmente, o dado que eu peguei aqui mais recente de maio de 2022 na ONS, são 15,3 gigawatts de capacidade instalada atualmente, que representa 7,6% do total da matriz elétrica brasileira. Segundo a Absolar, esse número vai crescer bastante até 2026 e vai chegar a 54 gigawatts de capacidade instalada de geração solar. Falando um pouco agora da regulamentação e das principais mudanças da lei, a gente tem aqui uma linha do tempo, né, de como começou as condições gerais para o acesso, né, para você poder injetar energia na rede da concessionária e poder utilizar essa geração que você injetou posteriormente, né? Então, em abril de 2012, a ANEEL criou a Resolução Normativa 482, que estabeleceu essas condições gerais para o acesso ao sistema de compensação. Em novembro de 2015, teve não é aditivo, esqueci o nome agora. Teve uma atualização da resolução, que foi a 687, que teve algumas mudanças, né, como um aumento do tempo da validade dos créditos, que antes era de apenas 36 meses, passou a ser de 60 meses, né, para você utilizar esse crédito posteriormente. E teve também a criação de modalidades. Como eu falei antes ali, aquelas modalidades, lá em 2012 não tinha todas aquelas 4, tinha apenas geração junto à carga. Aí em 2015 foi criada aquelas outras modalidades. Aí em outubro de 2017 teve uma outra resolução que alterou essa 482, alterando a potência limite, tanto de microgeração quanto de mini geração. Em 2019, a gente teve um relatório que foi publicado pela ANEEL, que apresentava as alternativas para a valoração da energia injetada. Deixa eu dar uma puladinha aqui rapidinho. A resolução 687, quando ela revisou a 482, ela já previa que até 31 de dezembro de 2019 a gente teria que revisar essa 482, de forma que já era previsto que essa energia injetada na rede teria uma taxação, por assim dizer. Aí isso gerou um rebuliço muito grande no setor. Em novembro de 2019, teve a publicação de um PL 5829, que após diversas colaborações de setores, dos agentes do setor elétrico,
contribuições com concessionária também, e muitas discussões. Foi aprovado, né, agora em janeiro de 2022, essa lei, que aprovou o PL, né, que se transformou na lei 14.300, gerando o marco legal, né, da geração distribuída. Então, eu vou começar a falar aqui um pouco sobre as principais mudanças, né, que essa lei 14.300 trouxe. A principal mudança é em relação à energia que é injetada na rede, onde a partir de 500 kWh de potência instalada, já vai ter uma transição aqui em relação ao pagamento do fio B para esses projetos até 2028, com 90% do fio B. Então, a gente tem aqui, por exemplo, que aqui na Coelba, o fio B ele representa 41% do total da energia que você paga, né? O total da tarifa. Então, isso já é bastante considerável, né? Uma alteração significativa. E para o autoconsumo remoto superior a 500 kW, que é o caso desse projeto, já vai ter o pagamento em relação à energia injetada na rede de 100% do fio B, 40% do fio A, 100% da tarifa de eficiência energética e 100% do P&D. E com a publicação da lei também, a gente tem o direito adquirido dos projetos que já estão conectados à rede e para também os que tiverem o protocolo até um ano depois da lei 14.300, e é até o dia 7 de janeiro de 2023. Então, esses projetos que forem protocolados até essa data, eles ficam com esse direito adquirido das regras atuais até 31 de dezembro de 2045. Então, aqui a gente tem a linha do tempo de como vai ficar. A publicação aqui da lei do dia 7/1 de 2022. A gente tem 6 meses aqui para o CNPE estabelecer essas diretrizes em relação a essa nova regra aqui, que vai ser em 2019. Isso aqui está correndo agora lá na ANEEL. E a ANEEL também vai ter até 18 meses para fazer todos os cálculos da valoração dos benefícios que a energia solar tem, para tentar diminuir também um pouco dessa taxação aqui, que realmente ficou um pouco grande. Em 2029, vai ter o começo dessa aplicação dessas novas regras, que vão ser definidas aqui até 18 meses pela ANEEL. E quem protocolar essa solicitação entre o 13º e o 18º ano, vai ter até 2031 para começar a ser aplicadas essas novas regras. Em 2045, vai ter o fim do direito adquirido, onde todos os projetos já existentes e protocolados antes daquele um ano vai começar a participar dessa nova regra. Então, aqui um pouco das principais mudanças que a gente teve com a Lei 14.300. A gente vai ter o pagamento da TUS de G, que antes era pago. As usinas que eram conectadas em alta tensão, elas pagam atualmente a TUS normal, que é referente à TUS de consumo. Então, essa TUS de G ela é até 70% menor do que essa TUS de C que é paga atualmente. Então, ela vai começar a ser aplicada após a revisão tarifária de cada concessionária. A gente teve também alteração de 3 megas de capacidade instalada para fontes despacháveis e 5 megas para fontes não despacháveis. Então, ela ser despachável ou não é se ela tiver até 20% da sua geração controlável, ela poder despachar ou não essa energia. Também vai ter a garantia de fiel cumprimento, que você vai ter que pagar para a concessionária, né, essa garantia de 2,5% se for de 500 a 1 mega, e se for acima de 1 mega, 5% referente ao total do valor do projeto. Uma alteração muito boa que teve também foi que a solicitação de acesso agora ela pode ser apresentada em conjunto com o projeto da subestação, e isso diminui bastante o tempo que a gente tem para aprovação desses projetos, que antes só podia ser apresentado separadamente. A gente teve também alteração na disponibilidade
aquele custo de disponibilidade, ele não vai ser mais pago em duplicidade como ocorre atualmente. E não vai ter a cobrança desse custo de disponibilidade para os projetos que estiverem na regra de transição. Os créditos de energia também, eles vão ser vinculados ao titular, porque antes era vinculado à unidade consumidora. A gente vai poder realocar esse crédito de permissionária para concessionária. A gente teve também a ampliação da participação em consórcios, que antes só era possível através de pessoas jurídicas. A gente vai também poder, a partir de agora, vai poder ter entrada de pessoas físicas também nesse consórcio. Teve também a ampliação da geração compartilhada e foi aberto um precedente para a venda do excedente de energia. Mas isso aqui ainda vai ter uma necessidade de regulamentação da ANEEL. Falando um pouco agora do dimensionamento. O dimensionamento, o dimensionamento, né, do sistema fotovoltaico, ele tem que atender o consumo do cliente. A gente faz também uma análise dessa área onde vai ser construído o empreendimento, análise do recurso solar e a escolha dos equipamentos. As premissas iniciais em relação ao consumo do cliente, a demanda que a gente vai ter que atender, a potência de geração solar, que é referente à irradiação daquele local onde vai ser instalado o empreendimento, a escolha do local e o licenciamento ambiental. O cliente analisado, ele possui uma média de consumo de 1.623.516 kWh, a média dele por ano, anual. Então, a gente vai fazer todo o dimensionamento, né, para suprir esse consumo do cliente. Em relação ao potencial de geração, a gente tem que, aqui na Bahia, a gente tem altos índices de radiação solar. Então, todo o território baiano é muito bom para construir usinas fotovoltaicas, devido à grande capacidade de geração. Mas, em alguns lugares da Bahia, essa capacidade, mesmo com a capacidade de geração pela grande radiação solar que a gente tem, ainda é muito limitado devido ao baixo escoamento de algumas regiões. O local escolhido para a construção desse empreendimento foi Guanambi, Bahia, e através do aplicativo Sandata da Cresesb, que é do Centro de Referência de Energias Solar e Eólica Sérgio de S. Brito, a gente, a partir das coordenadas de latitude e longitude, a gente obtém o HSP, né, que é horas de sol pleno. Então, a gente tem aqui que em Guanambi, a média, né, de todos esses meses é de 6,01. A localização do empreendimento, a gente verifica a declividade desse terreno, se tem uma rede próxima, subestação próxima do terreno, para poder ter escoamento dessa geração de energia, e se é próximo de uma via pública, né, porque tem que ter postes, né, já instalados da concessionária para poder ter a injeção dessa energia. Então, a gente faz a consulta de acesso para verificação dessa viabilidade. Tem que ser realizado também o licenciamento ambiental, que no caso da energia solar é simples, devido à energia solar ser listada como pequeno poluidor. Então, a gente faz a apresentação, né, junto ao órgão ambiental, esse relatório simplificado. Quando a gente apresenta esse relatório, a gente obtém a licença prévia de instalação e de operação dessa usina. Agora, entrando aqui no dimensionamento, a gente teve lá em cima, né, que eu falei que era 6,01, a horas de sol pleno desse local, que é 6 horas. Então, a gente tem, num determinado momento, sem fatores externos como nuvens, por exemplo, se tiver o sol aberto, vai ser 6 horas de sol pleno. Em relação aqui à energia anual que a usina tem que produzir, foi descontado o custo de disponibilidade dessas 20 unidades, que são trifásicas, multiplicado por 12, porque aqui está anual, né? Então, a energia anual que a usina tem que produzir é de aproximadamente aqui 1,6 milhões de kWh. E é multiplicado esse valor por 4%, devido a uma geração suplementar que a gente coloca para suprir a degradação dos módulos fotovoltaicos.
Calculando aqui agora a potência pico do sistema, a gente encontrou 780 kW-pico aproximadamente, né, substituindo todos os valores aqui, que é referente à taxa de desempenho. O ganho do tracker, que foi adotado como 20%. Sendo assim, a gente encontrou esse valor de 680 kW-pico e, de acordo com o módulo de 545, a gente tem um total de 1.449 módulos para gerar essa energia que foi calculada. Então, a escolha do módulo foi o Long Solar, que é de 545, ele tem uma eficiência de 21,3%. Ele é um fabricante renomado e tem uma garantia de potência de 80% por até 25 anos. O tracker escolhido foi da STI. Esse módulo, ele consegue agrupar, esse tracker, ele consegue agrupar 60 módulos por fileira. Então, nessa imagem aqui de baixo, a gente tem 120 módulos. E ele consegue variar horizontalmente para poder ter maior aumento da geração. Ele tem uma variação de mais ou menos 55 graus. O dimensionamento e escolha do inversor, no Brasil é recomendado até 25% de sobrecarregamento. Mas o próprio fabricante Sungrow, ele limita até 50% de sobrecarregamento. Então, o inversor aguenta até 50%, mas o recomendado é até 25%. Para fazer o dimensionamento do inversor, a gente tem que levar em consideração também as condições de temperatura extremas do inverno e do verão, porque, de acordo com aquela curva IV que foi mostrada anteriormente, isso afeta bastante a geração, né, do inversor. O módulo 3 do ProDist, ele dá para a gente as proteções mínimas que esse inversor tem que ter. Então, esse inversor escolhido da Sungrow tem todas essas proteções que são recomendadas. Quanto à proteção CC, ela é integrada ao inversor. Então, a gente dimensiona também proteções CA, que foi um disjuntor de 150 e um DPS de 400, de classe 2. Mesmo que o inversor ele tem já essa proteção CC integrada, a gente faz uma dupla proteção, por assim dizer, para garantir. E essas proteções ficam aqui nessa Combiner Box, que foi escolhida, essa da Sungrow também, que ela suporta até 16 strings. Então, ela tem 16 entradas e uma saída, porque esse inversor que foi escolhido, ele tem só uma entrada. Então, é necessário ter essa Combiner Box para poder juntar todas as strings e para apenas uma saída, para ser ligado no inversor posteriormente. A Combiner Box, ela reduz a quantidade de cabos, porque você conecta todas essas strings muito próximo dos módulos, de forma que vai sair apenas um cabo em direção ao eletrocentro onde fica o inversor. O detalhamento das perdas aqui foi adaptado de estudos realizados e algumas práticas do mercado atual, e foi utilizado 20%, que foi referente àquele... Esse PD aqui, taxa de desempenho que foi utilizado, que foi de 0,8. Então, esse 0,8 já é considerando essas perdas aqui de 20%. A validação foi realizada através da simulação do PV-SYST. O banco utilizado foi o SolarGIS. E o valor mínimo de temperatura adotado em relação ao local foi de 15 graus Celsius. A gente foi realizado no próprio PV-SYST o dimensionamento máximo do grupo, onde a gente teve módulos em série, um range entre 24 e 29, para poder atender o range de operação do inversor. E foi obtido aqui o máximo que a gente pode ter ligado nesse inversor, 29 módulos em série e 11 strings, onde a gente obtém um ratio de 1,39. Mas aqui foi só o máximo para a gente saber quanto que a gente calcularia. Para o projeto em específico,
foi dimensionado 29 módulos em série, com 9 strings para 4 inversores, e um inversor com 10 strings. E o PR foi de 1,16, e a potência pico foi de 727 kW, com 1.334 módulos conectados. Com esse dimensionamento, a gente obteve aqui esse gráfico que o relatório do PVSys dá, onde a gente pode olhar aqui nessa coluna de E-grid, a geração final que vai ser injetada por todos esses módulos, que é de 1.663 megawatt por ano. Então, aqui também o PVSys ele dá esse diagrama de perdas, e a gente pode observar todos os parâmetros aqui que ele utiliza para gerar, né, essa energia aqui que vai ser injetada. Então, em relação ao PVSys, a gente teve um benefício dos trackers, 31,2%, e a eficiência de conversão ele calculou 21,36%, com perdas totais de 23,4%. Então, comparando aqui os resultados que a gente teve com o dimensionamento manual e com o PVSys, a gente observa aqui que a quantidade de módulos diminuiu consideravelmente, muito devido ao ganho do tracker, que antes foi considerado 20%, né? O PVSys calculou esse ganho real como 31,2%, sendo assim a potência pico dos módulos caiu para 727 e o PR também para 1,16. A geração anual aumentou um pouco em relação ao dimensionamento anual também. Então, a gente pode observar que o PVSys ele é mais simples e preciso, né, de ser dimensionado esse sistema, e também muito pelo relatório que é gerado. A gente pode fazer uma análise mais ampla do rendimento, das perdas e de todos os componentes do sistema. Agora, na análise de viabilidade, a análise de viabilidade econômica da usina, a gente considera os custos estimados para a construção do empreendimento para poder fazer essa análise da rentabilidade desse projeto. Então, os indicadores que foram utilizados foi o TMA, que é a taxa mínima de atratividade, que ela é definida em relação à Selic atual. O TIR, a gente utilizado também, que é a taxa interna de retorno, o VPL, que é o valor presente líquido, e o payback, que dá o tempo do retorno do seu investimento. Então, as premissas fixas que foram utilizadas é uma inflação anual do IPCA de 6,07%, um reajuste tarifário da concessionária Coelba de 10,41%, que esses dados foram calculados de acordo com a média histórica dos últimos 10 anos. O TMA foi de 12%, foi considerada degradação dos módulos de 0,55, de acordo com o datasheet do módulo escolhido da Long, e foi também calculado aqui, considerado no projeto, a garantia estendida do módulo de 108 mil nos anos 10 e 20. E a obra de rede, que foi referente à consulta de acesso que a gente fez junto à concessionária para o terreno escolhido, que foi de 705 mil. A gente tem os custos fixos, né, da usina, que é o OPEX, que é o arrendamento do terreno. Então, de acordo com a quantidade de hectares que a usina precisa para ser totalmente instalada, foi de 2,2 hectares. Então, o valor final do arrendamento foi de 1.725. Tem também o seguro, que é calculado de acordo com o CAPEX, né? Que o CAPEX aqui total é de 3.780.000, de acordo com 5,20 reais por watt-pico. Então, multiplicando 5,2 por aqueles 727 que a gente calculou no PVSys, a gente obteve esses 3 milhões aqui. Então, aqui em relação à tarifa de energia, a demanda contratada da usina vai ser de 625 kW, e ela é conectada, né, em alta tensão, então ela paga essa demanda, né, para a usina. Aí, como eu expliquei anteriormente, a gente agora vai começar a pagar a TUGG, mas só ano que vem, que é quando vai ser realizada a revisão tarifária. Então, aqui nessa tabela a gente consegue ver os valores da tarifa base e da tarifa final, onde é aplicado já aqui na tarifa final o PIS e o COFINS e o ICMS também.
E a gente tem que, quanto maior o preço dessa energia, dessa tarifa, maior a atratividade para você gerar sua própria energia. Fica muito mais barato você gerar sua própria energia do que pegar diretamente da concessionária. Então, as considerações realizadas aqui para análise foi que a TUGG ela vai ser aplicada a partir de maio de 2023 e a vida útil do sistema fotovoltaico de 25 anos. O primeiro cenário foi considerado início da operação em janeiro de 2023 e no segundo cenário em janeiro de 2024, porque nesse segundo cenário a gente vai protocolar esse projeto após um ano da publicação da lei, para já entrar nas novas regras de transição. Então, no primeiro cenário, foi considerada a aplicação das regras atuais, que foi o direito adquirido, que a gente tem esse direito adquirido até 2045, e os benefícios da lei 14.300, que é a TUGG e o custo de disponibilidade sem duplicidade. No segundo cenário, foi considerada a aplicação dessas novas regras da lei, e a energia injetada possui, né, esse pagamento das componentes tarifárias. Então, a gente tem uma redução de 52% da valoração desse crédito de energia gerado que é injetado na rede, que a gente tem que pagar. E foi considerado também o benefício, né, da 14.300, que é a TUGG, e não haverá mais o pagamento do custo de disponibilidade para esses projetos que estiverem aqui na regra de transição. Então, a análise de resultados obtida foi uma TIR de 48,83% para o primeiro cenário e para o segundo cenário, 31,58%. Então, a gente teve uma redução de 17,26% nessa TIR. E em relação ao payback simples, foi em relação do primeiro cenário em relação ao segundo, teve um aumento, né, com a publicação da lei, em 1 ano e 6 meses, devido a esse segundo cenário estar na regra de transição, e o payback descontado de 2 anos e 5 meses, esse aumento. Então, a gente pode concluir que o PVSys ele tem uma maior confiabilidade no dimensionamento, onde a gente teve uma redução de 8% na quantidade de módulos e 1% maior na geração anual. A gente conclui também que a desvalorização da energia gerada foi de 52%, com as mudanças trazidas pela Lei 14.300, mas ela não inviabiliza esses projetos, ela só apresenta um maior tempo do retorno desse investimento. Como a gente pode ver aqui, para o segundo cenário, o payback descontado, que é considerando o TMA, é de 5 anos e 3 meses. E o VPL é 11 milhões, que é muito superior ao CAPEX de 3 milhões, que foi obtido, sendo ainda viável, né, a instalação. Então, trabalhos futuros que a gente pode realizar avaliar a viabilidade do dimensionamento com módulos monofaciais e bifaciais, fazer uma comparação de uma análise financeira para outros estados do Brasil, a fim de determinar a melhor TIR para o estado, porque cada estado tem a sua concessionária, suas tarifas, e também a radiação solar. Pode também ser realizado a comparação da probabilidade do sucesso econômico entre a geração fotovoltaica e uma geração eólica. Pode ser realizado também impactos técnicos e econômicos que essa mini geração ela provoca na rede da distribuidora, e pode também ser realizado um estudo de proteção e seletividade para essa usina fotovoltaica. Agora, na parte de agradecimentos, eu gostaria de agradecer primeiramente a minha família, ao professor Kleber e todos os membros aqui da banca que estão presentes, a Universidade Federal da Bahia, né, por proporcionar que a gente possa estudar, né, de uma forma muito boa, e a todos os professores, né, do Departamento de Energia Elétrica, a todos os colegas da graduação também que fizeram parte da minha jornada, a toda a equipe da Volts Energia, onde eu estou fazendo meu estágio atualmente, e em breve vou ser contratada, onde eu obtive todos esses dados para a realização desse trabalho de conclusão de curso. E agradecer também a todos que de alguma forma colaboraram para que isso acontecesse. Obrigada. Obrigado, Evelyn, pela sua apresentação. Acabou gastando uns 40 minutos mesmo. Foi, tá vendo? Ela me perguntou ontem quanto tempo. Eu falei, entre 30 e 40 minutos, mas não pode passar de 40, o ideal é 30, mas é muita coisa, realmente. Né? Mas, muita coisa.
passando já a fase de arguição, já agradecendo aqui a presença da banca. Eu calculei aqui, deu 43. Pronto, tá vendo? Por critério de antiguidade, a gente começa então com o professor Renato Araújo, a quem já agradecemos a presença. Professor Renato, fica à vontade aí para arguir. Obrigado, Kleber. Mas não sei não, os cabelos brancos de Felipe demonstram que ele está também em fase de declínio agudo. Então, eu acho que eu gostaria de fazer essa disputa depois para ver quem é mais velho. Felipe é o bebê do departamento. Felipão é o mais novo. É quase estudante ainda. Bom, Evelyn, parabéns pelo trabalho, Evelyn. Você demonstrou já ter capacidade de ser uma engenheira, né? Se apresentou, tem uma postura muito legal, tem uma apresentação muito boa também. Então, obrigada. Parabéns para você. Eu vou fazer algumas perguntas, né? Porque assim, uma banca, né, é feita por ex-professores de geração e um professor de geração, então, assim, boa parte das perguntas... Por isso que te chamamos. Então, boa parte das perguntas não serão necessárias, né? Eu vou fazer as perguntas somente que interessam para mim verificar o trabalho, né? A correção do trabalho. Primeira coisa, você trabalha na Voltex, a Voltex é de Luiz Carlos? Volts? É de Luiz Carlos? Isso, de Luiz Carlos. Luiz Carlos. Que ruim, hein? Você está trabalhando com Luiz Carlos, né? Cadê Luiz Ele é Carlos? Maravilhoso. Luiz Carlos é meu amigo. Você diz a ele que... vou comentar com ele, então. Diga a ele que eu fiz essa retificação. Que pena que você está trabalhando no Luiz Carlos. Mas nada, o Luiz Carlos é um cara danado. É um dos caras que eu tenho como... Sabe o Panteão? Eu tenho como ele como um dos meus heróis, né? Ele é um cara que... Ele é um empreendedor, né? Um empreendedor fantástico, ele. Ele saiu da Coeba em 1979, eu acho. 89, né? E montou a empresa chamada Ecoluz, né? Trouxe um bocado de colegas dele da faculdade para a Ecoluz, depois ele foi para a Citeluz, depois voltou agora, né? Ele tem uma capacidade empreendedora, está entre meus heróis, Luiz Carlos. Luiz Carlos realmente é um cara fantástico. Mas eu sempre brinco com ele, né? Não é por isso que eu vou deixar de brincar com ele. Mas, e aí, com certeza, você está em um ambiente, né, já que você vai ser contratado, em um lugar muito legal, porque ele tem, hoje eu acho que em várias partes do país, ele tem geração, né, então ele conseguiu realmente se consolidar como um player. Uhum. A gente constrói usinas para o Brasil todo. Eu tenho um artigo que eu não entendi bem o título, que eu vou até ler, está na minha lista de pendência. Quando terminar tudo aqui essa semana, eu vou dar uma lida, que eu não entendi bem o que ele quis falar, mas pelo título, né? Aí eu tenho que ler. Mas ele é colunista, então... Sim, numa tarde. E tal. Então, assim, você está em um ambiente muito legal, muito bacana de se trabalhar, né? Em uma área bem interessante. Pelo seu trabalho e pela sua apresentação, dá para sentir que você tem muito segura dos conceitos, né, de geração fotovoltaica, né? Eu achei no que você um pouco confuso, alguns parágrafos. Eu tive que ler 2 vezes, né? Isso é normal, é uma coisa completamente normal, não se preocupe não, que eu fui muito pior. Eu até hoje faço isso, então eu escrevo assim dessa forma, então não se preocupe, mas é uma coisa que você deve pensar em melhorar, em ser mais direta, né? Enfim, como pentear o cabelo. Você vai no texto, você vai penteando, aí à medida que... Isso do que eu me lembro, né? Vai penteando, vai ficando mais arrumadinho, menos o pente deixa de passar, ficar traçando, né? Quando eu não me lembro disso, né? Quando eu tinha cabelo, mas... o texto é a mesma coisa, você vai alisando até chegar a um texto, né, bem sucinto, né, e compreensível,
Que elegante. Mas, bom, enfim, depois desse tudo, eu queria entender um pouquinho a análise econômica, que para mim é o ponto central do trabalho, né? Você mostrou que, quer dizer, para você, não, academicamente não é, para academicamente você mostrou o seguinte, olha, antes da regulamentação eu tinha uma rentabilidade, agora eu tenho outra rentabilidade, que é menor, é a metade do valor. Isso. É lógico que isso foi uma briga grande que aconteceu, né? Né? Porque você paga uma parte do sistema de transmissão, você vai passar a pagar a parte do sistema de distribuição que você usa. Né? Se você ficasse nessa regulamentação antiga, que não pagaria nada da tarificação, à medida que os consumidores fossem saindo e colocando geração distribuída, os consumidores que iam ficando iam pagar uma tarifa muito maior, então era injusto com quem pagava. Mas o que eu estou preocupado, assim, a minha preocupação é o seguinte: quando eu fiz algumas simulações no passado da nossa geração, a gente fez um trabalho, nosso payback estava em 4 anos. 4, 5 anos, né? E quando a gente faz esse payback, era um payback em baixa tensão, né? Você está gerando aí em alta tensão, mas você está valorando o seu ganho em quê? Porque eu não vi isso no trabalho. Essa é a parte que você não explicitou bem, entendeu? O que você está explicitando? A valoração da economia a valoração é dada pela economia observada, descontando todos os custos que a gente tem, né? Que é a conexão da usina em alta tensão, a gente paga a demanda e descontando o OPEX. Você valoriza com o quê? Com base no que ele pagaria para a concessionária. Ali, no caso desse cliente, ele tem 20 unidades consumidoras que pagariam X para a Coelba. Então, com a compensação dos créditos gerados pela usina, a gente desconta esse valor e obtém a economia do cliente, que é o que foi utilizado para ser calculado todos os indicadores financeiros. Essas 20 unidades, elas são diferentes ou elas são... São 20 unidades. São 20 unidades diferentes, onde a soma dá aquela média lá que eu mostrei, de 1.600.000. Tem hora sazonal, tem em 13.8, tem baixa tensão, é isso que... Não, as unidades consumidoras, elas são só em baixa tensão. É B3. Todas em baixa tensão, tá? Isso. Então, é por isso que você tem uma rentabilidade tão grande, né? Porque a tarifa de baixa tensão é extremamente elevada mesmo. É extremamente elevada, tá? Entendi, é porque eu achei que poderia ter alguma unidade lá, e aí eu achei o valor, o tempo, né, 2 anos e 5 meses, eu achei um valor baixo. Significa que da época que eu fiz até agora, o valor a relação entre investimento e tarifa ficou muito, muito mais baixa do que era antigamente, né? Então, os custos da placa solar devem ter baixado bastante, hein, esses últimos anos. Não sei se foi isso que eu... Aumentou, viu? Mas ainda vale a pena. Aumentou? Então eu preciso refazer meus cálculos lá. Atualmente, o que a gente calculou aqui foi um capex de R$ 5,2 por bate-pico. E você sabe me dizer quanto uma casa, por exemplo, que coloca... Qual o tempo de payback, mais ou menos? Casa a gente não faz, eu não sei te dizer. Não sabe, né? Tá bom. A gente só faz usinas grandes mesmo. Basicamente seria isso, Evelyn. Parabéns mais uma vez. Você já tem uma postura de engenheiro há algum tempo, né? Desde lá de Lapicina. Né? Você realmente demonstrou conhecimento e felicidades aí na sua profissão. Muito obrigada, Renato. Você é um excelente professor. Foi um prazer te convidar aqui para a banca. Obrigado. É a primeira vez que eu vejo esse olhinho. Obrigado, Evelyn. Passa a palavra para a Kleber. Obrigado, professor Renato. Professor Renato, tirando por baixo aí, né, Evelyn? Sempre um grande professor aí. Não é a primeira vez que ele ouve esse elogio, não. Ele tá sendo...
Com certeza. Tá sendo modesto. Exato, está sendo modesto. Estava procurando a palavra certa aqui. Então, obrigado, professor Renato. Depois, se tiver algum comentário no texto, tá? Aqui, né? Pode mandar o material comentado que eu vou passar para ela fazer as correções. E agora, agradecendo ao professor Felipe Bahia pela presença também, professor de geração de Evelyn, né? Foi. Evelyn que pediu a sua presença também aqui na banca, Felipe. E aí, prontamente, nós atendemos. E, Felipe, muito obrigado pela presença e pode ficar à vontade aí para fazer a sua arguição aí. Tá certo. Professor Kleber, eu agradeço pelo convite e também agradeço a Evelyn pelo convite, que eu sei que o professor Kleber desde o primeiro dia disse que ela queria me convidar. Então, obrigado. Evelyn, eu acho que foi uma das melhores apresentações de TCC que eu assisti desde que eu cheguei aqui na UF. Mentira. Muito bem, tinha muita segurança, mas claro, sempre eu acho que aqui tem um problema aqui na UFA, que os alunos passam muito tempo apresentando. Eu acho que a pessoa que um trabalho de TCC devia ser só 20 minutos. Eu sei que os trabalhos de vocês estão tudo grande. Eu tive um aluno que apresentou 1h30, ele estava sem telefone, e na hora eu fiquei pedindo para ele, mandando mensagem, dizendo, já tá bom, já passou o tempo, e ele não estava tão focado, ele passou. Mas fora isso, porque quando eu falo isso, né, eu sei que vocês têm muita coisa para apresentar, mas eu acho que se a gente faz um trabalho de muitos anos, vai no congresso, tem 15 minutos para apresentar, eu acho que vocês também poderiam apresentar em um tempo menor. Certo? Mas, fora isso, você detalhou muito bem na sua apresentação o seu trabalho. Parecia que eu estava lendo novamente o seu trabalho, então isso é bom, porque mostra que você tem segurança do que está falando. E em termos do seu trabalho, do que você propõe, você consegue realizar, tá certo? Você consegue realizar, e eu acho que é um tema muito útil. Você escolheu um tema muito útil. É um tema bem atual. Porque no sentido assim, dimensionamento não é um tema atual, mas você incorporou uma coisa que acabou de chegar, né? Que foi a mudança da lei. E acredito que tem pouquíssimos trabalhos envolvendo isso. Então, isso é um fator muito importante. Você colocou. Então, e você fez de um modo muito completo. Você só não fez o dimensionamento, mas também fez uma comparação para ver o quanto vai prejudicar, que a verdade é essa nova lei. Então, é importante, interessante ter o trabalho por isso, certo? Eu tenho alguns comentários, mas meus comentários não tem muito o que comentar, porque o trabalho está muito redondo e está muito bem feito, certo? E eu vou ser breve. Inicialmente, aqui na sua introdução, e eu tendi a elogiar o seu texto, você escreve bem, é bem claro. Eu gosto da forma que você escreve, tá certo? Então, iniciando pela introdução, eu gostei de sua introdução. Ela foi bem contextualizada, tá certo? E também escrita. No entanto, tem duas partes aqui que eu fiquei meio incomodado, porque você coloca aqui, tem objetivo geral na sua introdução, objetivo específico, tudo bem, e aí você bota a solução da proposta, tá certo? Solução da proposta. Quando você bota essa solução da proposta, essa parte da solução fica, eu sugiro tirar, porque fica muito redundante, já que você coloca essa motivação, que já é tipo uma motivação. Eu só coloquei porque já era previsto lá desde o PCC, né, que já tem definido, né, os tópicos certinho. Tem na solução da proposta, mas porque você já coloca isso na motivação. Desde o PCC tem. Mas você coloca isso na definição do problema. Eu acho que fica redundante, sabe? Ele ficou quase o mesmo texto, ficou quase a mesma coisa, ficou repetitivo. Então, eu sugiro, se o professor Kleber concordar, claro, tirar essa parte. Assim como essa avaliação da solução. Tudo bem? Eu sugiro você retirar, que pelo mesmo motivo anterior, porque seu texto se torna algo muito repetitivo.
Aí, nesse texto aqui, só na solução da proposta, eu só queria frisar uma coisa aqui, que você está falando da lei 14.300, que dá início ao marco legal da geração distribuída, né? Aí você que coloca que tem um motivo, que tem como objetivo principal democratizar o acesso à energia solar. Quando você traz isso, essa palavra democratizar o acesso à energia solar, você fala em termos da lei, que a lei está dizendo, ou o que você está achando? Não, é democratizar, porque ela também tem uma parte de programa social, que eu não abordei no meu trabalho porque não tinha muito a ver. Vamos ver se vai ser concluído esse programa. Mas tudo bem. Então, só esses 2 pontos em relação a essa parte inicial, ok? Deixa eu ver, eu não tenho... Antes de passar, tem como tu mostrar teu slide? Rapidinho. Tem um slide que você é logo na introdução. Só pode fazer um comentário. Um dos primeiros? É, dos primeiros. Que você fala logo na introdução. E a solução proposta. Na solução, aí então, que tu fala de crise hídrica. Foi esse aqui. Tá vendo aí? Certo, assim, a gente lê nesse texto, tudo bem, até que funciona, mas o problema o papel da energia solar não se vem da crise hídrica. Achei que você usou a palavra confirme. Não, foi só para justificar assim que com a atual crise hídrica é muito mais vantajoso a gente ter energia solar, já que aqui no Brasil, né? Sim. A gente tem uma grande radiação. Mas assim, é bom ter cuidado porque não é a força da energia renovável, eólica e solar, não está vindo devido a uma determinada crise hídrica. Eu sei que você entende, eu estou entendendo o que você quis dizer, mas isso pode confundir, tá certo? A gente vem, porque se a gente não quisesse explorar, a gente tem muito mais potencial hídrico que está na floresta, e a gente chama um potencial hídrico morto, né? Porque a gente não quer invadir a floresta para construir mais. Mas se a pessoa quisesse destruir a floresta para construir mais, a gente teria esse potencial. Mas o problema, ou a gente podia construir termoelétrica, o problema é que a gente está passando em um momento de transição que a gente quer ter uma economia limpa e verde, tá certo? Mas isso não tem problema não, é só um toque. Mas continuando aqui no trabalho, pronto. Na página 38, quando começa a falar sobre geração distribuída, inicialmente é só uma curiosidade, que quando eu dou aula de geração, eu nunca li esse termo, prosumidores, né? Eu achei interessante. Eu estou com produtor e consumidor, eu nunca nem tinha visto esse termo. Sério? É famoso esse termo. É por isso. Aí eu queria saber só... Quem mais diz? Isso surgiu e é via distribuidora? Ou quem os instaladores? Ou os dois? Porque realmente, assim... Aí eu não sei de onde surgiu. Eu sei que em muitos lugares ele é utilizado. Certo. Nessa mesma página 38, você coloca desse jeito. Sabendo que o consumo da unidade consumidora é grande, em sua maioria noturno. Tá certo? Quando você fala exclusivamente o sistema fotovoltaico, a energia é gerada apenas durante o período do dia, onde há radiação. Sabendo que o consumo da unidade consumidora é grande, na maioria noturno, haveria necessidade de inserção de baterias para a posterior utilização da energia gerada durante o dia no período noturno.
Ok. Essa parte que tu fala do consumo na unidade consumidora é grande na maioria noturno. Seria bom... Peraí, deixa eu botar o que eu não sei. Você tem que ter cuidado com esse tipo de frase, tá certo? Porque isso é válido para situações que os consumidores são residenciais. Quando você vai para consumidores comerciais, como no supermercado, Verdade, que é justamente o meu caso. Industriais, tá certo? Esse consumo não é verdade. Tá certo? Então você tem que ter cuidado com isso. Seria bom especificar. Tudo bem? Outro termo aqui que tu usou, ainda continuando, que você fala, é que os sistemas fotovoltaicos conectados à rede dispensam o uso de baterias. Tá certo? É verdade. É verdade. A rede já funciona como uma bateria, né? Se a rede funciona, eu sempre gosto de falar isso e fazer essa analogia na minha aula de geração, tanto de geração quanto de geração distribuída. Funciona. Mas você poderia trazer aqui no texto que no futuro não vai ser mais dessa forma. O futuro é que toda geração distribuída, a gente vai, além de jogar para a rede, né? a gente vai ter uma bateria. E essa bateria vai poder atuar tanto como um no-break, né, como um sistema só de uma situação de emergência, né, para segurar por um tempo, ou para ser uma coisa que a gente está chamando muito de zero grid, nunca injetar energia na rede. A gente sempre armazenar energia para utilizar menos a rede possível. Essa é a tendência atual que está sendo estudada. Então, futuramente, daqui a uns 5 a 10 anos, todos os sistemas solares vão utilizar baterias. Então, você contextualiza muito bateria. Eu acho muito interessante. Eu nunca vi um trabalho tão bem contextualizado de falar como a rede funciona com a bateria. Eu achei muito legal. Mas como você está falando tanto de uma bateria virtual à rede, você poderia falar que essa tendência hoje, futuramente, a rede cada dia vai ser menos utilizada com bateria e a gente vai ter mais baterias. Certo? Ok? Tem uma parte aqui, que é na página 39, que você fala: o sistema de compensação permite que haja a compensação de créditos em qualquer horário do dia, especificamente durante a noite. Especialmente durante a noite, quando o consumo é maior. Tá certo? Aí corrigi aí também. Você sabe qual é o problema que eu quero entrar aqui, né? Sim, foi o que você falou, de não é especialmente durante a noite, aqui é mais para o caso de baixa tensão residencial. Porque assim, especialmente durante a noite, é porque existe, principalmente se a gente está falando especificamente do grupo A, tá certo? Existe o que a gente chama de postos tarifários. Sim. Aquela energia que eu injeto em um determinado horário tem de ser compensado naquele horário. Isso. Okay? Então, na ponta tem o fator lá de... Aí você tem... E se houver créditos remanescentes, eu posso compensar em outro horário. E você aí tem um fator... né? Fator de ajuste. De ajuste que tem que ser considerado. Da forma que você colocou, parece que eu posso injetar energia a qualquer horário e posso compensar em qualquer horário. E não é bem assim. Pronto. Certo? É só questão de ajuste. Tudo bem? Mas em si está muito bem escrito o seu texto. Continuando aqui na página 40, você faz a diferença entre microgeração e mini geração. Tá certo? Aí você coloca. E na mini geração tem que ser maior
75 kW e menor ou igual a 5 MW para fontes despacháveis e menor que 3 MW para fontes não despacháveis. Em 2017, a gente teve a resolução normativa 786, se não me engano, que estabeleceu que todas as tipos de fontes de energia aumentaram para 5 megawatts. Então, não tem essa diferença entre... Não, a lei 14.300 já alterou. Então eu já Aí já é considerando o atual, que é a da lei 14.300. Então eu já estou desatualizado, tá vendo? Agora você está se atualizando aqui no meu. Tá bom, é bom mesmo, porque a pessoa aprende dessa forma. Não sabia. A lei atualizou então faça assim, com esse termo de despachável ou não. E é despachável se for superior a 20% da capacidade de geração da usina. Interessante. Não, tudo bem. É bom saber. Na parte da lei eu explico melhor essa parte de despachável ou não. Tá ok, perfeito. Não, perfeito. É porque eu achei um pouco estranho isso daqui. Deixa eu agora passando. Tudo bem, eu vejo que você explica aqui. Que você coloca para 3 megawatts para fontes híbridas, né? Veja só, aqui na página 48, veja só, na página 48, você está na página 48? Sim, pode falar. Você ainda coloca 3 megawatts para fontes híbridas. Mas nessa lei... Mas aqui eu estou explicando ainda a 687 aqui. Deixa eu ver. É porque aqui eu fiz meio que da mesma forma que eu fiz lá no slide. Foi uma linha do tempo. Certo, na 687, tá bom. Tudo bem. Certo, aqui. Me diga uma coisa, eu entendi o que esse tracker que você explicou, eu achei que você explicou melhor na sua apresentação do que no texto. E esse ganho de tracker, quando você considera para o cálculo de potência de pico dos módulos fotovoltaicos, você considera um fator, né, G tracker, né? E multiplica e acrescenta esse ganho na equação. Isso daqui é específico para esse tipo de tecnologia, né? Porque quando você não tem esse tipo de tecnologia, está utilizando. Se não tivesse o tracker, era só tirar esse ganho do tracker. A fórmula seria é a mesma. E por que tem que ter esse ganho? Por quê? Como assim? O tracker, ele gera um ganho, né, de geração para o sistema. Então, a gente tem que considerar esse ganho do tracker aqui, que ele vai, a usina como um todo vai produzir mais energia devido ao tracker. Certo, então porque você... E no caso aqui foi considerado 20%, mas depois lá na simulação do PVSys deu 31% aproximadamente. Nessa parte onde você bota essa equação, eu senti falta dessa explicação. Porque você só bota ganho de tracker. Entendi. Tá acendendo? Eu sinto falta dessa explicação, porque você explicou o que é taxa de desempenho. Mas você não explicou durante o tracker por que ela entra na equação. Porque essa equação aí não é convencional. É uma equação já para o tipo de tecnologia. Tá bom? Então, por favor, acrescentar. Deixa eu ver. Deixa eu te perguntar algumas coisas sobre esse rastreamento automático da posição do Sol, esse tracker, né? Eu sugiro que nessa seção aí, 4.2.2, eu sei que você já botou uma figura anterior, colocasse outra figura para explicar o funcionamento dele, tá certo? Eu fiquei... Do tracker.
eu fiquei com um pouco de dificuldade de entender, porque essa não é a tecnologia. É que ali não dá para pôr GIF, e o GIF na apresentação ficou mais fácil. Mas se você puder botar assim, pegar uma figura do GIF se movendo de um jeito, depois na outra posição, fazer uma sequência, seria interessante, porque no seu trabalho realmente deu para entender, sua apresentação ficou bem melhor. Então, tá certo. Então, ele é um sistema mecânico e que eu queria saber, esse sistema mecânico ele tem que ser colocado aonde? Eu posso colocar uma dúvida minha, porque eu não conheço esse tipo o tracker geralmente é utilizado só em usinas maiores e de solo. de solo, ele né? Não pode ser colocado no teto. Não. Era isso? Tem que ter toda uma estrutura, estaca, fincada no solo, porque ele é pesado. Certo. E eu não sei se... E aí a minha pergunta desse jeito, você sabe o que é MPPT, né? Sim, rastreador do ponto de máxima potência. Certo. E, de certa forma, ele está sempre apontando, ele tá andando com o sol para que o ângulo de inclinação do raio solar sempre esteja na posição 90 graus da face do painel. Isso é ótimo. Certo? Isso é uma ótima coisa, porque é a forma de gerar mais potência. Então, eu estou mudando o ângulo do painel para que eu sempre tenha o máximo. Mas fora isso, existe um MPPT que se tiver um sombreamento, porque pode ter uma nuvem, um poeira, não sei, alguma coisa empatando, vamos dizer, um passarinho verde, surge um módulo lá, no módulo. Existe, além da capacidade de mudar, mecânica de mudar o ângulo, existe um algoritmo que tira a máxima potência do módulo e que faz com que ele sempre permaneça naquela parte do joelho, no ponto de máxima potência. Não, em relação a isso não, porque o inversor utilizado também, ele só possui uma única entrada MPPT, então todos aqueles módulos conectados a esse inversor, se tiver algum sombreamento, vai afetar toda essa cadeia desse inversor, porque só tem uma entrada. Pronto, eu queria até falar, você chamou, que eu estou sabendo agora, de eletrocentro, né? Eletrocentro. Esse eletrocentro, como ele é formado, como é configurado, quantos eletrocentros você utilizou nesse trabalho? Só um. Então, e esse eletrocentro só tem um conversor? Não, o dimensionamento todo são 5 inversores, de 125, foi aquele que eu mostrei. Certo. Então, esses inversores eles ficam todos agrupados ali no eletrocentro. Certo, e cada conversor recebe um string? Não, cada inversor recebe, no caso ali do trabalho, deixa eu conferir aqui. Cada inversor tem 9 strings, 4 inversores, né? Tem 9 strings e tem um único inversor que tem 10 strings. Certo. Então ficam assim, um inversor tem 4 strings e fica em paralelo. Não, são 9 strings em cada inversor. 9 strings em cada inversor, então mais esses 9 strings ficam em paralelo. Isso. Aí só tem um MPPT que eu faço para extrair mais potência, mas eu tenho, para compensar isso, eu uso esse rastreador automático da posição do sol. Pode-se dizer que sim. Tá certo. E isso daí seria mais barato do que, ou mais eficiente, ou mais barato, não sei. Tu sabe dizer, não sei, uma pergunta, eu também não sei dizer. Se eu utilizasse um MPPT para cada string, se eu usasse um MPPT, em vez de pegar todas as strings, botar em paralelo, utilizasse um MPPT para cada string, qual seria mais vantajoso? Tu sabe dizer? É que no caso desse trabalho eu utilizei um inversor que só tem uma entrada MPPT.
Aí eu teria que fazer a análise com algum outro tipo de inversor que tem mais entradas. Então, só para finalizar Mas essa como a parte... usina ela fica num local aberto, é muito difícil você ter alguma coisa que afete o todo ali do conectado ao inversor. Todas as strings. Mas assim, tem uma nuvem, não pode passar uma nuvem lá. Ninguém sabe, a nuvem. Mas tudo bem, ou um pássaro pode fazer necessidades lá em cima, mas tudo bem. Mas por que os estudo de caso escolheram fazer com esse rastreador automático de posição só? Qual foi o motivo da escolha, assim, sabe dizer? Do que? Não entendi. Do rastreador? Automático da posição só. Porque ele aumenta significativamente a geração de energia. É muito vantajoso você utilizar ele para usinas, por exemplo, acima de 500 kW, que é o caso dessa. Não, tudo bem. Tá certo. Na minha dúvida era se eu colocasse um MPPT para cada string em vez de... Renato, seu microfone está aberto. O meu? Renato. Desculpe. Mas tudo bem. Só para finalizar agora... Deixa eu ver aqui. Você fez via PV System, né? Tá certo? Eu acredito que você utilizou um pago, deve ser utilizado aí, utilizando software juntamente com a empresa, né? A empresa permitiu. Mas eu achei uma coisa nos seus resultados que esse ganho do tracker, né? No dimensionamento manual é muito diferente do real. Do PV System, né? Mas o manual não poderia ser o real também? Porque a gente não tem como saber o real antes de realizar a simulação. Aqueles 20% considerado foi com base em estudos realizados em outras localidades. Tá certo. E como você escolheu esses 20%? Assim, foi em estudos localizados. Então, eu poderia escolher outro valor? Poderia escolher outro valor. Tá certo. Não, tudo bem. Eu estou muito satisfeito. Parabéns pelo trabalho, Evelyn. Eu acho que está muito completo, muito bem feito o trabalho. Você tem muita segurança. É muito bom a gente abrir um trabalho e não ver que está ceboso. Às vezes a pessoa pega um trabalho que está ceboso. O seu não, só está muito bem feito. Assim, um texto, tudo mais, feito uma técnica. Então, tá para um aluno de graduação bem escrito. Então, meus parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigada, Felipe. Um prazer ter você aqui na minha banca também. Eu que agradeço o convite. Eu passo a palavra para o professor Cléber. Muito obrigado, professor Felipe, pela arguição a Evelyn, pelos comentários. Foram perguntas instigantes, né, Evelyn? A Evelyn vai fazer uma análise aí, mas essa questão da quantidade de MPPTs, né, que você pode melhorar, digamos assim, né, o desempenho do... Mas aí teria que escolher um outro inversor com mais entradas no MPPT. Não, seria um outro projeto, né? Mas aí você tem que analisar a vantagem disso, né? Não, o que se claro. ganha, o que se gasta, né? Fazer uma avaliação. Não, o trabalho dela estava redondo, mas eu perguntei mais a título de interesse. Porque se ela sabia dizer, porque se ela estava escolhendo outra forma de tecnologia, que em geral o pessoal utiliza o quê? Muitos MPPT para cada string, né? Ela fez diferente. Na verdade, um conjunto de strings, né? Você pode usar um conjunto de strings associados a um determinado MPPT, entendeu? Ou mesmo um MPPT para cada string, né? Exato. Em geral o pessoal faz isso. Como ela fez diferente, eu queria saber qual foi o caminho dela em fazer isso. Mas tudo bem, o trabalho dela atende tudo que ela propõe e está muito bom, sinal. E até eu aprendi aqui que agora os limites mudaram. 14.300, né? Mas você vê que aquela discussão toda que teve no Congresso, né, foi por causa disso, né? Realmente, né, o pessoal até usou muito o termo, vai taxar as energias renováveis, né? Vai aumentar a taxação, né? Na hora que o pessoal falou, o vento vai ser taxado, né?
Só faltava, né? O vento que é livre vai ser taxado. Então, essa avaliação que a Evelyn fez é bastante interessante, porque ela mensurou, né, o que significa antes, né, antes e com a totalidade aí da aplicação do marco da IGV, né, 14.300. E um valor, acho que foi 52%, não foi, Evelyn, a diferença? Foi. Acho que foi em torno de 52%. Então, salta aos olhos, né, assim... Eu acho que até abre para mais discussões para ver como é que se pode, né, melhorar toda essa engenharia em si. E ainda vai ter aquela nova regra que a gente ainda não sabe, né? Que vai ser definida ainda. Sim. Só para perguntar uma coisa aqui, professor Kleber. E aí, você acha que essa nova lei aí vai prejudicar ou o pessoal não vai continuar instalando? Foi para mim ou para a Evelyn? Não, para a Evelyn. Para a Evelyn. Não, como a gente pode observar, só vai aumentar o tempo do retorno desse investimento, mas não vai inviabilizar os projetos. Não vai inviabilizar. Mas você acha que isso, assim, vai prejudicar ao pessoal ter uma resistência maior em aceitar adquirir? Acho que não. Mas é como o professor Renato falou... Felipe, aumenta um pouco o retorno, mas continua sendo viável. Isso, mas é como o professor Renato falou na arguição dele, né? É a busca pela modicidade tarifária e você tem que olhar o conjunto dos consumidores, né? Então, você causa desequilíbrio quando, né, o consumidor está injetando potência na rede, né? Está sendo um prosumidor, na verdade, e os outros estão pagando por isso, né? Ou seja, você tem um desequilíbrio. E a busca da legislação, né, o próprio marco da regulação, a ideia foi essa, foi buscar resolver esse problema, né? Ou seja, né, realmente passar a taxar a rede em si, né, o trânsito da energia na rede, para buscar esse equilíbrio, entendeu? É esse o desafio. Aí sempre prejudica um lado, aí até em termos de congresso a gente vê a gritaria, né? Mas é o que o legislador está tentando buscar, isso, não é, professor Renato? O professor Renato apareceu aí. Sim. Eu acredito que a energia, cada dia o pessoal vai querer instalar mais, mesmo que não tenha muito tempo que o retorno demore, porque a energia vai ficar mais cara. A tendência é sempre a energia ficar cara. A tendência é ficar sempre mais cara. cara. A energia futuramente vai ser muito mais cara, vai ser o petróleo da vez, né? Então o pessoal vai querer produzir sua própria energia para ser mais barato. Quem mora, só quem vai sofrer é quem mora em apartamento. Numa casa, um apartamento tem como eu mostrei lá na análise, o reajuste aqui da Coelba mesmo é 10% ao ano. Sim. Eu vou falar um pouquinho. Nas áreas urbanas, né, Salvador, por exemplo, que tem muita edificação, né, ao contrário dos americanos que tem um centro, né, o downtown é cheio de prédios, mas depois do downtown, né, que é uma área pequena, tem muito poucos prédios. Aqui em Salvador, se você observar uma vista aérea, nós temos prédios de tudo que é tamanho, né, de área, e poucas áreas bem localizadas de terrenos que podem ser colocados células fotovoltaicas, né? Que pouquíssimas casas. Eu, por exemplo, aqui tinha uma área no meu teto que dava para colocar, construir um prédio de 18 andares atrás. Então, eu não consigo, a partir de 2 horas, eu já fiz a estimativa que a partir de 2 horas não tem uma iluminação direta do sol. Então, assim, não sei a penetração, como é que vai ser a penetração da energia solar nessas cidades do Brasil, né? Não sei como é que vai ser. Mas uma coisa é certa, né? Nós tínhamos na década de 70 uma das tarifas mais baratas do mundo, né? E nós tínhamos 25 pessoas no antigo DNAE, Departamento Nacional de Água e Energia, 25 pessoas. Hoje nós temos das tarifas mais caras do mundo, e nós temos 25 superintendências na ANEEL. Quer dizer, nós temos uma tarifa muito gorda, né? Muito grande, muito importante, que está tornando, viabilizando os empreendimentos renováveis, né? Que é bom, né? Que é bom, mas
com base em uma tarifa muito maior do que eu acho que deveria ser. Eu acho que a ANEEL perdeu a mão em alguma coisa nas revisões tarifárias, tem alguma coisa errada nisso aí que eu não sei dizer a vocês. Mas hoje, grande parte do retorno de eficientização de gerações renováveis distribuídas, em geral, vem por causa desse custo extremamente elevado de nossa tarifa. Pelo menos é o que eu acho, né? Eu tenho a minha intuição isso aí. Renato, usando a máquina do tempo aí, nós vamos usar a máquina do tempo, né? Há 15 anos atrás, sei lá, 15, acho que 15, né? Quando a gente se reuniu ali no mestrado em regulação da indústria de energia na Unifaz, começou toda aquela movimentação da desverticalização do setor elétrico, né? A cópia do modelo inglês e não sei o quê. E aí o povo dizia pra gente, vai baratear, a gente vai ter um sistema muito mais... Você lembra da conversa, né? Que, olha, o Brasil vai ter uma das energias mais baratas do mundo, vamos que vamos seguir o modelo inglês, aí desverticalizou, né? Privatizou aqui, juntou pontas ali. Aí, 15 anos depois, onde estamos? Com a energia mais cara do mundo. Nada como o tempo para explicar. Diga, Felipe. E quando tiver essa transição do carro elétrico, do carro térmico para o carro elétrico, a demanda de energia vai ser gigantesca. Ninguém vai usar mais gasolina, vai ser gigantesca. Então, tem que ser muita energia para carregar muito carro, porque todo mundo vai ter carro. E com a demanda muito alta, o preço da energia vai subir muito. Então, eu acredito que... Teve o trabalho de Maida que ela fez sobre carros elétricos. Eu acredito... Estava lá vendo. Eu acredito que a gente vai precisar botar energia renovável em todo canto para economizar. Infelizmente, como diz o professor Renato, uma cidade como Salvador é quase impossível, porque não há espaço útil, mesmo que a gente queira botar no teto, e o prédio é pequeno para tanta gente que mora ali, a energia. Infelizmente. Além disso, tem isso, né? A energia solar, ela tem uma eficiência por área muito pequena, né? Eu acho pequena a eficiência, né? Então, você precisa de uma grande área para gerar alguma energia. Ela é intensiva em espaço, né? É. Bom, senhores, a gente pode abrir agora para a plateia aí. Nós temos aqui Giovana, Ingrid, Matheus. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém da Volts aí, Ana? Tem Ingrid e Matheus Castro. Pronto, o pessoal da Volts quer falar alguma coisa aí, está aberta aqui a sessão. A plateia pode participar também. Se eles estão ocupados trabalhando também. É provável. Eu vou abrir o microfone. Falamos junto. A Giovana falou alguma coisa aí. Falei, vocês me escutam? Eu falei e o Matheus falou também. Eu não sou da Volts, né? Mas eu sou publicitária e fico sempre pensando, né? Sou de São Paulo, fico pensando na viabilidade mesmo disso. Aqui em São Paulo o pessoal tá dando uma inventada, viu? Tem alguns estacionamentos que tem placa fotovoltaica para abastecer carro elétrico, carro híbrido, né? E assim, hoje em dia a gente brinca que o valor tende a zero dessas recargas, tá? Estacionamento também, dentro de mercado, até com umas placas fotovoltaicas não tão grandes assim as áreas, não sei o quão eficiente é, né? Afinal, sou publicitária, mas já estão buscando, né? Tem algumas startups aqui investindo nisso. E aí é super legal de ver. Na região da Faria Lima também, onde tem muito desse consumo durante o período da tarde, né, que são os grandes centros comerciais ali, a galera, muito escritório, ar-condicionado no talo. Eles estão emplacando mesmo, colocando placa fotovoltaica nas laterais dos prédios, porque tem alguns prédios que são todos espelhados e eles refletem luz solar em outros prédios. E aí tinha um problema muito grande com isolamento térmico, gastos exorbitantes com ar-condicionado mesmo, né? Tudo isso. E aí eles resolveram com placas ali. Não sei quanto tempo dura, não sei quanto eficiente é, mas enquanto espectadora é bom de ver. Dá uma cara de cidade do futuro aqui para São Paulo. Legal, Giovana. Eles usam os chamados filmes finos, né? Você reveste a parede ali e aí você impede a penetração solar no próprio prédio, né? Melhorando até o desempenho do sistema de ar-condicionado, na questão da temperatura interna.
e ao mesmo tempo gera energia. Então, eu fico meio besta, assim, quando eu vejo. Eu penso, nossa, parece que eu tô no Jetson, né? Meio futuro demais. Mas É muita coisa isso. para a sua área de publicidade aí, você vai poder trabalhar, mas ela até parece que é da área de energia, né, Evelyn? Tá bem. Ela sempre foi uma menina prodígio, viu? Ela entende de tudo. Percebi. A Evelyn rasga Tá elogios vendo? aqui, mas não é assim, não. Muito Obrigada, legal. gente. Obrigado pela participação. E Matheus, Obrigada, Gi. Matheus ia falar alguma coisa aí. Quer falar, Matheus? Opa, tudo bem? Na verdade, eu só ia comentar que é muito bom ver um trabalho que assumiu umas premissas mais reais, né? Já vi diversos trabalhos, sou engenheiro eletricista, tá? Eu já vi diversos trabalhos no sentido de trazer solar para grandes áreas, como é o caso dela aqui, o trabalho dela, e em proporções maiores. Então é muito legal trazer um trabalho que realmente é factível, com premissas bem acertadas, tá? Que eu já vi muitos trabalhos com premissas que fogem muito assim do mercado, muito da nossa vivência, e aí acaba que o trabalho acaba não sendo tão proveitoso. Então, só parabenizar aí pelo trabalho que ela fez. Ótimo. Obrigada, Obrigado. Matheus. Alguém mais quer falar, pessoal? Paulo Paim chegou aí agora também, é nosso colega de Nosso Evelyn, colega. nosso É. colega aí. Bom, se não temos mais, então Fala, Ingrid, agora... a gente não Oi? tá te ouvindo. A Ingrid Ingrid abriu tá- o microfone. Fala, Ingrid, por favor. Tá muito baixo. Deixa eu tentar aqui. Aumentou. Foi. Pronto, tá Ah. melhor. Eu tenho que falar do trabalho da minha estagiária, dar os parabéns para ela. É muito bom acompanhar esse processo todo dela aí fazendo o TCC, ver de perto que ela realmente conseguiu aprender o que ela vivenciou aqui no estágio e mostrar o que realmente a gente trabalha aqui. Ver tanto a visão do cliente, a visão do investidor e que o negócio realmente é factível, embora tenha mudanças na lei. Então, assim, Evelyn, parabéns pelo trabalho. Estou muito orgulhosa de você, viu? Obrigada. Obrigado. A gente que agradece, Ingrid, né? Ingrid, né? Por você estar proporcionando estágio aí para os nossos alunos. E pelas perspectivas de contratação futura, né, Evelyn? Vamos torcer aí. Já fazendo até a propaganda aqui para a contratação de Evelyn. Não, já está contratada, já. Pronto, maravilha. Boa notícia. Gente, então, se não temos mais questionamentos, né? A banca agora vai se reunir numa sessão privada. A gente pode ir para uma outra sala, né, Renato? Eu abro aqui uma outra sala do Google. Eu acho que a gente tem que sair dessa, deixa o pessoal aí, depois a gente volta. Eu acho que a gente consegue voltar, né? Eu acho que, como eu fui o criador da sala, eu acho que eu consigo voltar. Não, mas Renato também entrou direto, não foi? Não teve ser autorizado. O senhor manda o link, né, professor Cláudio? Eu vou abrir outra sala aqui. E Manda o link pelo diálogo. Peraí. Pelas notas compartilhadas aí? Manda pelo zap, por favor. Vou mandar. Manda pela nota compartilhada, Felipe, fica melhor. Não é porque eu tô pelo celular, professor. Mas é difícil de achar, né? Pronto, então deixa Pra mim pode ser. Deixa eu vou botar aqui no chat, que o Renatão já pega, e vou mandar pro zap aqui pro Felipe. E peraí, Felipe, antes que você desapareça. Aqui, mandei para você. Agora, muta essa sessão atual aí, viu? Porque senão a gente fica ouvindo a conversa do pessoal aí. Aí o pessoal também fica ouvindo essa conversa, não é isso?
Voltamos, Evelyn. Tá ouvindo a gente aí? Tô sim. Renato tá voltando, Felipe. Muito bem, Evelyn. Deixa eu ver, Renato já voltou. Ele vai ter aula agora. Bom, Evelyn, parabéns. A banca se reuniu. Uma discussão longa, não foi? De alguns segundos. E o veredito é que o seu trabalho está aprovado. Parabéns, boa sorte. Êêêê! Pois é, mas Evelyn, tem um porém aí. Assim, ó, era interessante você poder se você puder disponibilizar um tempo para apresentar esse trabalho. Eu pretendo fazer uma apresentações de alunos, né? Ao longo do semestre, né? Virtual, de forma virtual, inclusive, não seria, né? Para que você pudesse apresentar seus trabalhos. E aí seria um outro tipo de apresentação, não seria uma apresentação, seria muito mais também voltada ao que é essa energia renovável, entendeu? Um pouco mais amplo do que o que você propôs no trabalho. É possível isso, Evelyn, ficar disponível para isso? Senão a gente não aprova você, só isso. Com certeza, claro. Então, pronto. Maravilha. Parabéns, Evelyn, parabéns. Felicidades aí na carreira. Viu? Obrigada, muito obrigada, pessoal. Valeu. Eu vou Fico desligar. disponível sim, só me avisa quando. Tá bom, eu tô indo que eu tenho aula 1 hora, tá bom? Vou almoçar ainda, eu tenho aula 1 hora. Valeu. Correria. Obrigado, Renatão. Tá bom, valeu. Obrigado. Obrigada, Felipe. pessoal. Tchau. Obrigado, Evelyn. Obrigado.